Então, para a gente finalizar, né, o texto, vou acabar de fazer a sequência aqui, as relações com o self. Na verdade, é um ponto antes. O self, o símbolo da totalidade. Aqui tem uma linguagem muito simbólica, com alguns aspectos do conhecimento oriental, que eu acho que é muito importante a gente entender. Primeiro vai falando aqui, logicamente, o velho guitarrista que era Nosso Senhor em pessoa, é, em termos psicológicos, uma personificação simbólica do self. Graças ao seu auxílio, o ego evita a sua destruição e é capaz de vencer, e mesmo de libertar um aspecto altamente perigoso da sua ânima. Então, mostrando como o ego ele pode ser uma grande virtude, né? A gente não precisa, a gente precisa alinhar o ego ao self, que ele é importante, e aí ele passa a ser uma virtude. Aqui tem uma coisa, nessas metáforas, o velho guitarrista que era Nosso Senhor em pessoa. Bom, primeiro, questão do guitarrista, né? Toda a nossa realidade ela é formada por ondas de frequência. E uma, um aspecto importante dessas ondas são as ondas sonoras. Tanto que na Bíblia fala, né, que e o verbo se fez carne. Significa então que a terra, como espaço vazio, Deus falou e tudo se construiu. Que é essa alusão à produção de tudo a partir de uma onda sonora, né, que é a voz de Deus. E que o guitarrista é um produtor de onda sonora. Né? Então, estou fazendo essa analogia a essa sabedoria espiritual superior, né? Como a produção de tudo através das frequências. O velho, então, significa um espírito de muita sabedoria, né? Muito antigo, então, de muita sabedoria, e aqui uma representação masculina. Nesse tipo de leitura oriental, o masculino, o homem, representa o espírito, e a mulher representa o aspecto da matéria. Então, é uma analogia entre o aspecto feminino e o masculino como sendo o espírito e a matéria. Aqui não tem uma conotação de que um é mais importante que o outro. Não quer dizer, o homem espírito então é mais importante, e a mulher matéria, então não. Na verdade, o espírito ele precisa da matéria para poder evoluir. Então, o espírito sem a matéria não evolui. E a matéria sem o espírito também não evolui, porque a matéria tem que ser guiada pelo self, que é o espírito, né? Tanto que aqui está falando, ó, o self nem sempre toma a forma de um velho sábio ou de uma criteriosa senhora. As personificações paradoxais são tentativas para exprimir uma entidade que não está inteiramente contida no tempo. Então, tem sempre o Jung está trazendo sempre essa representação masculina e feminina nesse sentido. Está falando aqui, uma jovem solitária que sofreu uma decepção amorosa encontra um mágico que viaja num barco. Ele é o espírito da lua. A lua, ela é o regente feminino. Ela rege o feminino. Então, ela traduz o aspecto da forma. Então, quando está falando que é o espírito da lua, está falando, então, da regência do aspecto feminino. Aí, uma coisa que é importante a gente observar aqui é que ele coloca que, né, nesses dois mitos que ele citou, é que quando tem a narrativa do aspecto lua, que é o aspecto matéria, é uma narrativa né, que traz o aspecto feminino, é uma narrativa que não dá certo. E quando é um aspecto de narrativa masculino, que é a narrativa do espírito, é uma narrativa, então, que dá certo. Então, o que acontece? Está falando, está fazendo uma analogia aqui, então, que se a gente seguir estritamente as leis da matéria, que é esse aspecto do ego que vai para o lado externo, as coisas não vão dar certo. Porque aí a gente se embola, aí vem a doença emocional, e aí a gente foge do nosso propósito, do nosso destino.
Então a gente tem que seguir esse aspecto do espírito, que é o aspecto do self. E aí ele está falando, o self não está inteiramente contido na nossa experiência consciente de tempo, né, na nossa dimensão espaço-tempo, mas é, no entanto, simultaneamente onipresente, que é a questão do espírito, né? O espírito, ele não está nessa experiência de tempo nossa aqui agora, mas ele é onipresente porque a gente está aqui pelo espírito. Então, o que quer dizer? Quer dizer, então, que o espírito tem várias experiências, tem várias vivências fora desse espaço de tempo, e essas várias experiências, elas estão contidas aqui agora. Elas estão presentes aqui agora, elas são onipresentes aqui agora, porque elas estão nesse campo de informação que eu falei, que é o espírito. Então, elas estão impactando a matéria aqui a todo tempo. Elas estão o tempo inteiro tendo influência nas coisas que estão acontecendo nessa nossa experiência. Então, o self, que é o espírito, ele está impactando o tempo inteiro essa nossa experiência dentro desse espaço de tempo. É isso que vem trazer através de uma linguagem muito simbólica, né, que às vezes faz o texto ficar difícil. Não é de se espantar que esta figura do homem cósmico apareça em muitos mitos e ensinamentos religiosos, geralmente descrito como uma força positiva e complacente, que é essa representação do espírito, né? Que é a força da construção, que é a força da produção, que é a força de Deus, né? Deus como uma força positiva e complacente, que é a força do espírito. Um outro aspecto importante está falando as quatro funções da consciência, os quatro estágios da ânima ou do ânimos. Nas tradições orientais, o 4 representa o número do homem. Cada número tem um significado diferente. E o 4 representa, então, o número do homem. Aí, quando tem o mito de Adão, tem uma coisa interessante aqui. Ele vai falar assim, ó, quando se inclinava, sua cabeça ficava no leste e os pés no oeste. De acordo com uma outra tradição judaica, a humanidade inteira estava contida, desde o seu início, em Adão, o que significa que nele se encontram todas as almas por nascer. Neste símbolo está claramente expressa a ideia de uma unidade total da existência humana, além de qualquer unidade individual. Então quer dizer que toda a humanidade está regida nessa significação, né? E olha só o que é essa significação. A cabeça está no leste. A cabeça é a contemplação. É uma razão contemplativa, não é uma razão lógica de causa e efeito. É um outro tipo de razão. É a razão contemplativa, que é na contemplação que a gente encontra Deus. Que é então é na contemplação, é no racional contemplativo, que a gente vai chamar mais para frente nessa disciplina de racional superior, que é onde a gente encontra, então, o espírito, que é onde a gente entra em contato com o self. Quando está falando no leste, é o lugar do sol, é o lugar da luz. Então, a cabeça estando para o leste, quer dizer então que a razão está para a luz. A razão está para a tomada de consciência, que é a razão superior, que é o centro racional superior. O centro racional superior, então, é quando o centro racional está bem desenvolvido, que é o centro racional consciente. Nos estudos orientais, o oeste representa as emoções, que é onde está o pé. O oeste, então, é onde o sol se põe, é a penumbra, é a sombra. E o ser humano, ele tem a natureza emocional, ele não é racional. A natureza, a constituição humana, ela é emocional. Por isso que a igreja traz muito discurso do coração de Jesus, coração de Maria, e por aí vai. Mostrando como que a condição humana ela é regida predominantemente pelas emoções. E como as emoções estão localizadas ao oeste, nos pés, que é o lugar da penumbra, onde o sol se põe, né, é a falta de luz, está falando aqui, então, que a gente, quando fica muito regido pelas emoções, a gente, então, perde a consciência. E aí a gente fica embebido nas emoções, a gente fica nas fantasias provocadas pelas emoções. E aí a gente perde, então, a consciência do espírito. A gente fica inconsciente, mostrando, então, o lugar do inconsciente em contraposição ao lugar consciente, né? Esse lugar inconsciente das emoções, então, é onde falta a luz. E esse lugar da consciência é onde tem a luz, é onde a luz nasce.
E aí tem um lado interessante, porque se vocês colocarem uma pessoa deitada, de barriga para cima, com a cabeça para o leste, então pense em Adão deitado, de barriga para cima com a cabeça para o leste e o pé para o oeste. A mão direita vai ficar para o norte e a mão esquerda vai ficar para o sul. O norte, na tradição oriental, é o lugar do espírito, representa o espírito. E o sul representa a matéria. Ainda na tradição oriental, a mão direita dá e a mão esquerda recebe. Então, a mão direita, estando para o norte, é aquela que dá, que é o lugar do espírito. Então, está falando que é o espírito quem deve dar as orientações. E aí, a mão esquerda recebe, que é o lugar da matéria. Está falando, então, que a matéria tem que receber as orientações do espírito. Então, não é a matéria quem tem que dar as orientações para a nossa vivência, para a gente ficar com a cabeça voltada para a luz, pelo racional superior. É o espírito. Está falando, então, que a gente tem que seguir as lógicas do espírito. Está falando, então, que a vivência na matéria tem que receber as orientações para viver da parte direita, que é o espírito, que é o self. Então, está falando que o nosso ego, né, que o ego é específico, exclusivo da matéria, tem que receber, então, as orientações do espírito, da mão direita, para poder ter as suas experiências. Porque aí a matéria recebendo do espírito fica em harmonia. A cabeça fica com luz, e aí então alcança o estado contemplativo da força superior e a gente consegue ter uma experiência direcionada para o self, ou direcionada para o espírito. Então vocês veem que é uma linguagem muito simbólica, né, com muito significado, com muito denso nas entrelinhas, né? Isso dentro das tradições orientais, né, que são esses significados. E aqui mostra, né, por que eu estou falando das tradições orientais, ó. No Oriente, em alguns círculos gnósticos do Ocidente, as pessoas logo compreenderam que o homem cósmico seria antes uma imagem psíquica interior do que uma realidade concreta exterior. De novo a metáfora, né, que não está no externo, está no interno. Então, que não é a gente seguir as lógicas internas, que é a gente seguir as lógicas externas, é que é a gente seguir as lógicas internas. De acordo com a tradição hindu, por exemplo, ele é algo que vive dentro do ser humano, sendo a única parte imortal, que o espírito é imortal, né? Este grande homem interior age como um redentor, retirando o indivíduo do mundo e de seus sofrimentos para levar de volta a sua esfera original eterna. Ou seja, se a gente então, se a gente se permitir ser guiado pelo self, que é essa metáfora do grande homem interior, aí a gente vai sair do sofrimento verdadeiro. Que a gente acha que seguindo o material é que a gente vai sair, vai ser feliz, né? E vai sair do sofrimento. Mas não é. A verdadeira saída para o sofrimento que a gente tem, para a angústia, para a dor, é em ser guiado pelo Espírito. Só que aí, para isso acontecer, a gente tem que passar por todo esse processo que a gente viu no Carl Rogers, né? De enfrentar os monstros, de ver que a nossa realidade não é um conto de fadas, e aí isso vai causar dor, porque também a gente viu aquela metáfora de causar uma lesão à personalidade, toda essa complexidade que a gente tem com o tabu da morte, por aí vai, né? E aí, olha só, segundo os hindus, por exemplo, não significa que o mundo exterior se irá dissolver um dia no grande homem original, mas sim que a orientação extrovertida do ego em direção ao mundo exterior há de desaparecer para dar lugar ao homem cósmico, que é para dar lugar a essa ação pelo self. Isso acontece quando o ego se incorpora ao self. O fluxo discursivo das representações do ego, que vai de um pensamento a outro, e seus desejos, acalma-se quando é encontrado o grande homem interior. Né? Então, o nosso ego, ele se acalma, ele fica sereno quando a gente cede, então, a essa sabedoria interna, a essa sabedoria espiritual.
Na verdade, não devemos nunca nos esquecer de que, para nós, a realidade exterior só existe na medida em que a percebemos conscientemente e que não podemos provar que ela existe em si e por si mesma. Que é isso que eu sempre venho falando, que essa realidade exterior, ela não existe, ela é uma produção da mente. Ela é a nossa verdade. Ela é o mundo que a gente constrói a partir dos significados. Daí a importância dos símbolos dos significados. Então ela é só uma imagem de mundo, ela é só uma representação de mundo. Ela não é real. Mas a gente utiliza esses conceitos externos e acaba justificando e provando essa realidade. A gente vai ver isso no capítulo do simbolismo. Aí, em nosso mundo civilizado, a maioria das experiências simbólicas cuida do desenvolvimento pelo ego da atitude interior correta em relação ao self. Então mostra que a gente está aqui para poder aprender essa atitude em relação ao self e ser guiado pelo self. Pois devido à nossa moderna maneira de pensar e agir, sofremos um número muito mais intenso de perturbações neste relacionamento do que os povos primitivos. Eles, em geral, vivem diretamente apegados ao seu centro interior, enquanto nós temos a nossa consciência de tal forma desenraizada e envolvida em assuntos exteriores e mesmo forasteiros, que é difícil ao self nos enviar suas mensagens. Nossa mente consciente cria continuamente a ilusão de um mundo exterior real, claramente definido, que bloqueia muitas outras percepções. Então, novamente reafirmando que isso que a gente chama de realidade, no final das contas, é uma grande ilusão. Ela não existe. Ela é só uma imagem que a gente produz com base nessas questões externas, né? E o Carl Rogers vai falar isso também, que a gente assume tantas coisas externas que não são nossas, que isso nos adoece e é aí que precisa do processo terapêutico para tornar as pessoas, para poder nos desvencilhar dessas questões externas, né, que faz a gente produzir o falso eu, e então abrir mão de sermos quem somos, né, de sermos o nosso self, que é o nosso espírito. E aí as relações com o self, que é nossa última estação. Hoje em dia, um número cada vez maior de pessoas, sobretudo as que vivem nas grandes cidades, sofre de uma terrível sensação de vazio e tédio, como se estivesse à espera de algo que nunca acontece. Cinema e televisão, espetáculos esportivos, agitações políticas podem distraí-las por algum tempo, mas exaustas e desencantadas acabam sempre por voltar ao deserto de suas próprias vidas. A única aventura ainda válida para o homem moderno está no interior da sua psique inconsciente. Ou seja, a única coisa que vai preencher de verdade esse vazio que nós temos é o nosso interior. Não adianta a gente buscar de fora. Fora são só distrações e não vai preencher nada. Aí a gente cria uma ilusão, que é essa verdade ilusória, de que está preenchido, de que somos felizes, de que estamos bem. É por isso que às vezes eu perguntei, como é que vocês estão? Vocês falam bem, tranquilo? É muito isso. É essa produção vazia. É essa produção externa. Mas lá dentro a gente tem esse vazio muito grande. A única forma de preencher é olhando para dentro. É seguindo o nosso próprio self. A tentativa para darmos a realidade viva do self uma porção de atenção cotidiana constante é como tentar viver simultaneamente em dois planos ou em dois mundos diferentes. Aí aqui ele dá uma receita, né? Que a gente deve nos ocupar com as nossas tarefas exteriores, mas ao mesmo tempo a gente ficar consciente aos sinais, né, das experiências simbólicas que o self utiliza para mostrar o que a gente precisa seguir. Aqui tem uma coisa legal, gente, que eu vi falando com vocês, que existe a coerência. Então, a força superior, essa força espiritual, o nosso self, ela manda recado para a gente o tempo inteiro, mostrando como que a gente deve agir para poder seguir o caminho espiritual. Só que como a gente está muito focado nos argumentos externos, esses argumentos espirituais internos do self, eles são muito diferentes das lógicas externas. Então, o que a gente faz na maioria das vezes? Quando a gente recebe uma lógica do self, como ela é muito diferente dos parâmetros externos sociais que a gente não acredita nelas. É aí que a gente perde a intuição. Às vezes vem uma intuição, a gente pega e
e tem que perguntar por quê, e tem que pedir uma explicação, tem que ver uma lógica racional de causa e efeito, e aí a gente perde a intuição, aí a gente perde essa mágica que o mundo espiritual dá para nós. Aí a gente perde esse contato com esses sinais, a gente perde os recados. E aí a gente perde a coerência da vida. Então a força superior ela é muito coerente, os recados são muito coerentes. Quando os recados não são coerentes, é porque não foi um recado da força superior. Foi uma invenção do nosso ego com base nos critérios externos. E não foi uma percepção da intuição sobre os aspectos internos. A intuição, a força superior é muito coerente. Ela é muito alinhada. Ela é muito direta e firme. Ela não dá a volta. Há duas razões principais que fazem o homem perder o contato com o centro regulador da sua alma, né? Que faz a gente perder o contato com o espírito. Uma delas é algum impulso instintivo ou imagem emocional que, levando a uma unilateralidade, o faz perder o equilíbrio. Então, está falando, ó, um impulso instintivo ou uma imagem emocional. Aqui está falando, então, das emoções, quando a gente se perde nas emoções. Está falando, então, das fantasias emocionais. A gente se embola nas emoções, e aí a gente embola nas emoções dentro do aspecto externo e começa a produzir a realidade com base nos elementos externos. E aí a gente perde o contato com o self, com essa intuição interior. E aí a gente vai criando fantasias, que são mentiras emocionais, né? E causam um boleiro emocional e se perde. Outra ameaça ao equilíbrio interior vem do devaneio excessivo, que em geral volteia secretamente em redor de certos complexos. De fato, os devaneios surgem exatamente porque relacionam o homem com seus complexos. Ao mesmo tempo, ameaçam a concentração e a continuidade da sua consciência. Aqui está falando então do aspecto racional. Em cima, está falando então do aspecto emocional inferior, que é quando a gente se perde nas emoções. Aqui está falando então do aspecto racional inferior, que é quando a gente se perde no pensamento, que é quando a gente fica utilizando a lógica utilitária, a lógica, a razão, a racionalidade lógica de causa e efeito, e aí a gente vai criando então ilusões sobre o que é a realidade. E aí a gente, é aquilo que foi dito anteriormente, a nossa realidade então ela se torna uma grande ilusão, é uma mentira. Mas que a gente acha que é verdade e que a gente crê com muita força que é verdade. E aí ele coloca um segundo obstáculo, que é uma consolidação excessiva da consciência do ego. Apesar de uma consciência disciplinada ser indispensável à realização das atividades civilizadas, há também a séria desvantagem de ela se tornar um obstáculo à recepção de impulsos e imagens vindo do centro psíquico. Que é a hora que a gente se afoga no ego e deixa o ego comandar, e o ego assume principalmente as características externas, e a gente acha que está consciente, quando na verdade a gente está sendo regido pelas questões externas e não está tendo consciência. Aí a gente está sendo regido por um aspecto inconsciente das questões externas e não está percebendo, né, a gente não está se dando conta de que a gente não está sendo guiado pelo self, está sendo guiado pelos aspectos externos. E aí tem aquela metáfora aquele mito, né, do rapaz que entrou numa câmara de água, e aí ele fala, o papagaio demoníaco, depois ele encontra um papagaio, né, e aí quando ele fecha os olhos, que ele confia em Deus, ele acerta o papagaio. Né? Ou seja, a metáfora falando assim, quando ele confia no espírito, naquilo que está dentro dele, aí ele acerta o alvo. Mas quando a gente está tentando mirar, racionalizar, entender, é regido pelas emoções, a gente não acerta o alvo. Mas quando a gente tem essa conexão interna, aí a gente acerta. Então, eu estou falando, o papagaio demoníaco significa o nefasto espírito de imitação que nos faz errar o alvo e nos deixa psicologicamente petrificado. O que é esse espírito de imitação?
é quando a gente começa a copiar as coisas externas, né? E copia tudo que é externo, fala que é nosso, e aí age com essas coisas externas, e é isso que eles vão falar que faz a gente errar o alvo. Porque aí, o que é errar o alvo? Errar o alvo é errar a realidade. Né? A gente não consegue enxergar a realidade. Aí a gente cria uma ilusão da realidade e não consegue perceber a realidade. Como assinalei anteriormente, o processo de individuação exclui qualquer imitação tipo papagaio, né? Exclui a imitação do externo, ou seja, silencia o externo e confia no interno. Inúmeras vezes em todas as terras, pessoas tentaram copiar pelo seu comportamento exterior ou ritualístico a experiência religiosa original de seus grandes mestres, Cristo, Buda ou algum outro líder religioso, e tornaram-se assim petrificados. A experiência religiosa geralmente traz muito isso, né? A gente fica copiando os grandes mestres e não vê o processo interno. Porque copiar o grande mestre são questões externas. E aí tem um outro detalhe. São questões externas que não são interpretadas por nós mesmos. São interpretadas pelos líderes religiosos. Um grande líder espiritual não significa que se deva copiar exatamente o seu processo de individuação, e sim que se tente, com a mesma sinceridade e devoção desses mestres, viver a própria vida. Então não é copiar o mestre, não é seguir o que eles estão falando. É colocar a serviço e estar devoto ao que vem de dentro, para que a gente mesmo desperte o próprio caminho espiritual dentro da nossa unicidade, dentro da nossa peculiaridade. Porque a gente é diferente dos outros. Então a gente não tem que ficar copiando os outros. Cada um tem o seu processo e cada um precisa descobrir e despertar o seu processo dentro de si. Está dentro, não está fora. Quando a gente fica copiando o que o mestre fez, nós estamos copiando coisa externa. E a gente tem que descobrir de dentro de nós o que é nosso, o que está no nosso interior, o que o nosso espírito precisa. As águas, nas tradições orientais, representam as emoções, que é o aspecto da matéria. Então, está falando, as águas montantes representam o risco de mergulharmos na inconsciência e de nos perdermos nas nossas próprias emoções. Está falando aí. Para entendermos as indicações simbólicas do inconsciente, devemos cuidar para não sairmos de nós mesmos, né, não ir para o externo, mas sim permanecermos emocionalmente dentro de nós. Então não é negar as emoções, é perceber quais são as emoções que estão dentro de nós. E não aquelas emoções que a gente está assumindo do externo falando que é nossa. Só mantendo-me um ser humano comum, consciente do quanto sou imperfeito, e que me posso tornar perceptível aos conteúdos e processos significativos do self. Bom, então é isso. Eu queria trazer só esse finalzinho com essa interpretação oriental mais densa, né, para vocês poderem perceber como que funciona. E para a gente, então, poder fechar esse capítulo, né, entendendo o que é o self, entendendo como que é o funcionamento do ego, e como que é importante a gente abdicar cada vez mais desse mundo exterior, dessas lógicas desse mundo exterior, para a gente acessar cada vez mais o nosso mundo interior e entrar num compromisso cada vez maior com o nosso mundo interior. A nossa saúde mental, a nossa saúde psíquica está nisso. Então, a fórmula que a gente tem de viver verdadeiramente em paz e feliz e aprender o que é o amor é parando de olhar para fora, parando de seguir os determinantes externos e começando a seguir a nossa intuição, começando a seguir o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ok, queridos, mais uma vez, gratidão. Muito bom poder trazer esse texto do Jung e poder trazer essa perspectiva para nós. Rausch, Rausch.